O Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. Prepare-se para mais uma jornada criativa, onde cada detalhe conta e cada ambiente ganha vida. No episódio de hoje, o assunto em pauta tem a ver com estilo, funcionalidade e personalidade nos espaços. E quem vai nos conduzir por um universo fascinante, o designer de interiores, é a arquiteta Letícia Carignato. Vamos explorar como cores, texturas, iluminação e mobiliário podem se unir para criar ambientes que acolhem, encantam e refletem quem somos. Se você está pensando em reformar a sua casa, transformar o seu escritório ou simplesmente se apaixonar por boas ideias, esse episódio foi feito para você. Inspire-se com dicas práticas, conceitos modernos e soluções que cabem no seu estilo e no seu bolso. Bem-vinda, Letícia, é um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigada, Ana, estou muito feliz de estar aqui em parceria com a Associação dos Arquitetos e Engenheiros para esse momento, para a gente falar mais sobre arquitetura e especificamente de interiores. Eu acho que a gente pode começar falando de algo assim que muitas vezes a gente não tem ideia. Quando que é o momento ideal, Letícia, de a gente contratar um projeto de designer de interiores? Essa parte especificamente de interiores, né, que é a área que hoje eu mais atuo, digamos assim, a maioria dos clientes acha que é só quando a obra está finalizando que entra a nossa parte ali de interiores. Mas, na verdade, o ideal mesmo, o cenário ideal, digamos assim, que a gente fala, seria até quando você tem a planta baixa, por exemplo, definida. Então, você fez o projeto arquitetônico da sua casa. Definiu a planta baixa, a obra ainda não começou, mas você já pode começar a mexer nos projetos de interiores, né? Porque isso evita muito retrabalho no decorrer da obra. Então, o momento ideal, assim, é definir a planta, você já pode iniciar com os projetos de interiores, porque daí a gente já vai estudando se a planta realmente está funcional para tudo aquilo que o cliente quer colocar dentro da casa, né? E a gente adequa a parte, por exemplo, projetual de pontos elétricos, hidráulicos, juntamente com a parte do mobiliário. Então, evita muito retrabalho no decorrer da obra depois. Letícia, até outro dia nós tivemos aqui no programa um tema justamente sobre esse, né? Contrata um engenheiro, um arquiteto ou os dois. Foi bem bacana. E aí a gente discorreu sobre esse tema. E aí, claro, você pode contratar um engenheiro, um arquiteto, dependendo, né? Que depende muito. Por exemplo, eu vou contratar um arquiteto para fazer, né? Vou construir, vou contratar um arquiteto. Esse arquiteto que vai fazer o meu projeto arquitetônico, ele é o mesmo que vai fazer o designer do interiores? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que é? Depende. Tem arquitetos que trabalham só com, vamos dizer assim, o projeto e outros só com design. Como é que acontece isso na área de vocês? É muito específico de cada profissional, né? Tem profissionais que vão muito para essa área de interiores e tem profissionais que não gostam muito dessa área, porque é uma área que tem muito mais detalhe, né? Eu, especificamente, já peguei projetos, hoje a gente tem projetos em andamento arquitetônico junto com interiores. Então, nós estamos fazendo todo isso da planta baixa, já pensando na parte interna, porque a gente já vai fazer essa parte também. Mas, tem profissionais que não mexem com interiores, arquitetos, enfim, né? Que eles fazem só o projeto ali arquitetônico mesmo, e daí depois o cliente procura um outro profissional para fazer especificamente dessa parte de interiores. Então, essa questão do projeto em si, da parte interna, é muito de profissional para profissional também. E muito da pessoa também. Então, se ela quiser, ela pode sim contratar dois arquitetos. Um que vai cuidar, né, do seu projeto, da obra em si, e outro que vai cuidar especificamente do design dos interiores. Inclusive, a gente teve alguns projetos, um dos últimos que nós finalizamos agora, que a cliente está finalizando ainda alguns detalhezinhos, mas eles já estão morando na casa, que foi uma equipe que fez o projeto arquitetônico e complementares, né, a parte de engenharia e gerenciamento de obra, e aí nós entramos especificamente com a parte de interiores nessa obra. Então, ela teve ali 3 profissionais, né, então um arquiteto, um engenheiro, né, para toda essa parte, e a nossa parte especificamente de interiores. Aí. Letícia, para você, qual é o conceito de um projeto bem sucedido, um projeto ideal, um projeto que vai ser, vamos dizer assim, terminar redondinho, quando a gente fala em designer de interiores? Eu acredito que é muito a questão até do próprio cliente se identificar com o profissional. Porque nós já tivemos casos assim de, às vezes, o cliente já ter feito um tipo de projeto com um profissional específico ali, né? E não ter se identificado tanto. No decorrer do projeto, ver que não tinha se identificado.
Então, eu acho que é muito da questão de o profissional e o cliente se identificarem com estilos, até com o próprio trabalho ali mesmo. E também a questão ali do cliente tentar seguir ao máximo as especificações do projeto para ter realmente um projeto quase que 100%. Eu falo que quase que 100%, porque obra sempre mesmo, tudo muito detalhado, sempre vão ter coisinhas ali que pode dar um pouquinho de dor de cabeça, mas o nosso trabalho ali é tentar otimizar ao máximo para não ter esses problemas para o cliente, mas tudo precisa ser muito alinhado, então precisa seguir certinho as especificações do projeto para a gente não ter esse problema e ter um projeto bem redondinho mesmo no final. É bastante desafiador, Letícia, você equilibrar estética e funcionalidade, ou é possível tirar isso de letra desde que as duas partes tenham essa conexão que você acabou de falar, cliente e arquiteto? Eu acho que sim, mas depende muito também especificamente da planta baixa ali do que o cliente pretende colocar. Por que eu comento isso? Porque eu já tive casos de projetos onde, por exemplo, outro profissional fez, né? E aí a cliente, por exemplo, queria um closet e não tinha um closet na planta baixa. Ou, por exemplo, a cliente queria ali uma cama de um tal tamanho e não cabia a cama dentro do quarto daquele tamanho específico. Então, eu acho que vai muito para essa linha, assim, né, de unir a funcionalidade e a estética, né, porque para evitar ter esses retrabalhos que eu tanto falo. Mas é possível unir a funcionalidade estética, sim, porque a gente estuda tudo muito alinhado, assim, com o gosto do cliente, e a gente estuda ali, a parte de interiores, por exemplo, dessa funcionalidade que você comentou, os móveis, por exemplo, né? Então, a gente vai estudar ali de acordo com o que o cliente necessita. Então, eu quero uma despensa, eu quero uma torre quente, ou não quero uma torre quente, quero fazer de tal forma. Então, a gente tem essa conversa com o cliente para já fazer o mais funcional possível dentro do que ele busca, mas também aliado à estética e à questão visual ali do que ele mais gosta, né? Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, estou construindo e tal. As pessoas mesmo querem decorar e tudo mais, mas às vezes elas acabam se atropelando, justamente nesse quesito que a gente comentou. Muitas vezes pesa mais pela estética e esquece a funcionalidade, muitas vezes vai pela funcionalidade e não vai ficar tão bonito. Sim. Por que você diria assim que a pessoa, ao invés dela se arriscar a fazer esse jogo aí de querer decorar, de querer pensar nisso, ao invés dela fazer isso, muitas vezes sai mais barato, vai gastar de repente até menos, porque às vezes você erra, depois você quer consertar e cria aqueles problemas imprevistos que, né, de repente você pode evitar. Por que contratar um profissional que vai cuidar do designer de interiores? Especificamente, dentro do projeto de interiores, a gente faz tudo que, na verdade, às vezes, assim, o que eu penso? O cliente, muitas vezes, acha que o projeto de interiores, ele é só realmente aquela parte bonita, né? Que você vê ali o 3D bonito, de uma cozinha, por exemplo, e dos móveis, né? Então, a maioria dos clientes, né, normal, pensa que é só isso, o projeto de interiores, né? Mas da forma que nós fazemos, pelo menos lá no nosso escritório, a gente estuda desde essa questão que eu comentei, né? A compatibilização de pontos elétricos e hidráulicos, então você já não tem um retrabalho quanto a isso. A gente faz o projeto detalhado ali também de revestimentos, que seria onde começa a sentar aquele piso. Então, um banheiro, você vai começar ali normalmente pela porta principal, né? Para ter uma peça inteira ali no chão. Seguindo para as paredes, se não tiver muitos detalhes, você já vai seguir com o revestimento para ser alinhado piso e parede. Porque hoje até tem clientes que têm toque, às vezes, né? Da questão do revestimento tá aqui num alinhamento e na parede tá aqui. Então, isso a gente também faz no projeto, já pensando no melhor aproveitamento das peças. Então, isso já evita um custo, às vezes, extra depois na obra. A parte de gesso e iluminação, a gente já faz todo o projeto de gesso, que daí já vai direto para o pessoal lá orçar, né? E iluminação já específica, que vai ficar funcional para não ter, às vezes, um monte de ponto ali de iluminação que, às vezes, não precisaria, né? Então, a gente estuda toda essa parte, além de móveis e tudo mais. Então, a gente evita de ter esse retrabalho
porque a gente estuda tudo realmente nos mínimos detalhes mesmo. Por isso que eu acho que até não são todos os profissionais que gostam dessa área, né? Porque é um projeto que, ao meu ver, né, ele tem muito mais detalhes do que um projeto arquitetônico, por exemplo, porque a gente faz ali até a parte interna dos armários. Então, a gente planeja ali com o cliente, a gente faz uma proposta, por exemplo, de um roupeiro. Então, a gente não faz só aquela visão, a gente faz a visão dele com as portas ali e também sempre o cliente tem uma noção de como vai ficar a parte interna já. Aí o cliente passa para nós, não, aqui eu quero assim, assim. Então, isso tudo é claro que é um investimento, o projeto de interiores, né? Eu sempre falo que é um investimento. Porque, querendo ou não, ali é um projeto muito detalhado. Mas você evita toda essa questão, então acaba compensando no final, entende? Porque tá tudo muito alinhado, então evita desses retrabalhos e de um custo extra, às vezes, que você, por não contratar, você vai acabar tendo, né? E muitas vezes vai facilitar, assim, de uma maneira muito grande a rotina. Porque a gente sabe que se tem algo na contramão, toda vez você tem que fazer aquele malabarismo. Sim. Quando tá tudo assim certinho, muito bem pensado e planejado, faz a diferença no nosso dia a dia. Sim, até eu atendi uma cliente onde ela falou assim, e o que você coloca no projeto, né? Por exemplo, assim, uma mesa de jantar, uma cadeira que você coloca ali no 3D pra gente visualizar, uma luminária. Tudo existe? Tudo existe. Tudo que a gente coloca no projeto, se a gente não for mandar fazer na marcenaria, alguma coisa assim, vai existir para comprar. Porque a gente já coloca os que são reais ali mesmo, que você vai encontrar em algum site para comprar, né? Porque isso também pode ser que seja uma frustração para o cliente, né? De às vezes colocar ali uma cadeira, e essa cadeira nem existe. E ele amou, às vezes, aquela cadeira, sim, sabe? Ele vai querer aquela lá. Mesma coisa, por exemplo, então a gente faz uma lista disso, por exemplo, já otimizando ali o tempo do cliente de ir atrás, de encontrar aquela em específico. Parte de louças e metais, que a gente também faz uma especificação dessa parte. Então, tudo que a gente coloca ali, por exemplo, a bancada da cozinha. Então, a gente vai ter uma cuba com uma torneira, com um dosador de detergente, com lixeiro. Tudo que a gente coloca também já tem a sua marca específica, tamanho, tudo já a marca ali para o cliente poder comprar exatamente aquele modelo. Claro que, como eu sempre falo para todos os meus clientes, não é obrigado comprar aquilo que tá lá, né? Porque às vezes o cliente olha, não, achei muito grande agora que eu vi pessoalmente, né? Eu não quero tão grande. Então é bem tranquilo, é só a gente sempre pede para ter um pouquinho de cuidado ou ir alinhando com a gente essas questões para não interferir em outras depois. Daí vira uma bola de neve, daí já é mais complicado reverter. Exatamente. Letícia, que dicas você daria, por exemplo, para as pessoas que querem ter uma estética, uma funcionalidade na sua casa, com baixo custo? Porque acho que isso deve ter um grande peso, se não para todos, obviamente, para a grande maioria das pessoas. Elas querem que o espaço, né, de convivência delas, enfim, uma empresa, tenha uma estética e tenha uma funcionalidade, mas querem baixo preço. Que dicas você daria e se é possível fazer isso? É possível. Porque a gente tem hoje vários materiais, vários detalhes que dá para fazer sem fazer especificamente, às vezes, um móvel planejado, né? Então, o que a gente aconselha até nesse caso? Você pode contratar uma consultoria, né? Uma consultoria, ela já vai ser diferente de um projeto, porque o profissional ele vai te auxiliar a você, por exemplo, assim, eu quero mudar essa parede em específico. O que eu posso fazer? Aí a gente conversa, né, com o cliente, o que ele pensa e tal. E aí pode ser, por exemplo, assim, às vezes uma textura diferente na parede. Então, a gente consegue fazer algo assim com um custo um pouco menor. Então, hoje a gente tem materiais, por exemplo, o material que eu gosto muito é da Ecodecor de Toledo, que aqui não tem, então, quem atende a gente aqui de Marechal é o pessoal de Toledo, que é um material que a gente chama de papel de parede líquido, que é um material que ele tem dois tipos, o de algodão, por exemplo, que ele vira tipo uma pasta e eles passam com uma espátula, e ele fica com um acabamento ali bem bonito também, e não é um custo tão elevado, às vezes, para você fazer uma parede diferente. Eles têm também um outro material em específico, que é o Stone, que aí é um pouquinho mais elevado o custo, mas é um material, por exemplo, que ele é com pedras naturais e resina. Também ele é misturado ali, você pode aplicar numa fachada, então você consegue dar um up, digamos assim, uma diferenciada naquele espaço, sem precisar investir tanto. A questão ali de quadros, de peças decorativas, então tudo isso você consegue compor
de uma forma que dê uma cara nova sem investir tanto, né? E essa questão que você pode contratar um profissional para fazer uma consultoria, né? Que daí a gente auxilia ali na questão das escolhas, né? Até às vezes, quero comprar uma poltrona aqui, mas não sei qual. Então a gente auxilia também nisso, né? Então tem formas, né? Às vezes um móvel pronto, que ele tem um custo menor do que fazer um móvel planejado. Então tudo são coisas que a gente consegue alinhar também. O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Letícia, o que você diria hoje que se tem de principais tendências nesse meio que você trabalha? Eu acho que eu vou muito, não diria contra essa questão de tendência, mas uma coisa que eu sempre comento para os clientes, porque tem muitos clientes que às vezes vêm até a gente e falam assim, mas às vezes eu amo uma coisa em específico, sei lá, por exemplo, ripado, que é uma coisa que muita gente gosta. Eu amo ripado, mas daqui a um ano talvez não vai ser mais moda. Aí o que eu sempre falo para os clientes, na minha visão, eu acho que a questão ali é mais você fazer o que você realmente gosta, porque o que eu penso, a casa ali vai ser sempre sua. A questão da tendência, se a gente for parar para pensar, hoje o que está em alta? É um estilo mais contemporâneo, ripado, um cimento queimado, elementos mais naturais como pedras naturais, né? Então, o que está indo mais em alta hoje é isso, sabe? Essa tendência dessa questão. Madeira, né? Enfim. Mas tem clientes que não gostam. Aí você vai fazer isso só porque é uma tendência? Aí o que eu sempre comento, eu acho que se você seguir a tua essência ali pro projeto da sua casa, é isso que você tem que se apegar, sabe? Você tem que seguir o que você vai gostar, o que vai te fazer sentir confortável quando você entrar na sua casa ali e tá ali, sabe? Porque o maior tempo que a gente passa, querendo ou não, por exemplo, finais de semana, à noite, meio-dia, enfim, é na sua casa. Então, tem que estar uma casa confortável e que você se sinta realmente acolhido ali quando você chega nela. Então, eu sempre comento que essa questão, se você for seguir tendência, todo ano você vai ter que mudar a tua casa, né? Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. Então, por isso que eu comento. Eu acho que, assim, claro que a gente pode, às vezes, se vê que uma coisa logo vai sair, às vezes não exagerar tanto naquilo, por exemplo, um ripado. Hoje já não é mais... Claro, o pessoal gosta bastante, mas já não é uma coisa, por exemplo, assim, você fazer um painel inteiro, às vezes, né? Então, às vezes faz um detalhezinho, faz alguma coisa assim. Mas eu sempre comento que você tem que seguir o que você gosta, porque daí nunca vai sair de moda o que você gosta. Né? É muito difícil você, às vezes, daqui a um ano eu já não gosto mais disso. A não ser que a pessoa seja muito indecisa. Mas se não, é bem... muito mais para essa linha, eu penso. Você vai acabar sempre se identificando porque é aquilo que você gosta. E quando a gente gosta, a gente se identifica e tem tudo a ver com a essência. Agora, quando é algo plantado, que vem de fora para dentro, a gente em algum momento não vai se sentir... não vai achar que não tem aquele pertencimento, imagino que seja assim. Isso, exatamente. Pelo menos a minha visão em relação a tendências é mais ou menos essa. Letícia, e eu vejo muito assim em projetos, quando a gente fala especialmente em design de interiores, a questão da iluminação. É algo que a gente às vezes pensa, é só ir lá, colocar uma lâmpada e tudo mais, eu colocar aqui, ali, mas eu acho, pelo que eu escuto, assim, já vi que a iluminação ela tem uma grande importância quando a gente pensa num projeto, seja de uma casa, de uma empresa, enfim, daquilo que você está planejando, tem que sim pensar e ter determinados cuidados quando o assunto é iluminação. Sim. Na verdade, assim, isso também é uma outra coisa que eu vejo muito dos clientes. O que acontece? Desde sempre eu acho que a gente teve muito aquela questão da luz que ela tem que ser branca para iluminar, né? Mas, na verdade, hoje a maioria dos projetos, eu até tenho uma amostra lá no escritório de iluminação, onde ela mostra ali as tonalidades da luz, né? A luz branca, ela não ilumina mais do que a luz amarela. O que vai determinar é a especificação que a gente coloca no projeto. Então, hoje a gente costuma fazer o projeto já bem mais clean para essa parte, né? A iluminação onde realmente precisa, porque às vezes você vai colocar muita luz ali e às vezes não precisaria tanto assim, né? Às vezes, você vai colocar às vezes um ponto ali só para
ter ali aquele ponto de iluminação, mas às vezes não precisaria. Então, a gente estuda de uma forma muito funcional e pontual. Então, eu vou ter, por exemplo, um quadro decorativo em uma parede, né? Então, eu vou colocar ali um spotzinho para iluminar aquele quadro, dar um destaque maior naquilo. Mas a luz branca que o pessoal normalmente pensa, ela não ilumina mais que a luz amarela. Tanto que quando eu coloco, por exemplo, uma fita de LED amarela num projeto, aí o cliente vai lá e liga lá a luz, por exemplo, a hora que coloca, ele fala, nossa, não é que ilumina mesmo. Porque realmente não é a especificação que a gente coloca, né? Até porque o pessoal hoje, uma curiosidade, né? A maioria do pessoal, quando vai comprar, por exemplo, uma lâmpada, eu preciso de uma lâmpada de tantos watts, porque acha que ela vai iluminar mais, e na verdade não é isso que determina a iluminação. Os watts, eles não vão determinar se vai iluminar muito ou não. O que vai iluminar é um outro termo lá que a gente tem, que são os lumens dessa lâmpada. Então, quando você tem a especificação de uma lâmpada, por exemplo, vai ter lá os watts, vai ter a temperatura da cor da lâmpada e vai ter essa parte dos lumens. Então, quanto maior for esses lumens, mais ele vai iluminar. Então, não por exemplo, às vezes você pode comprar uma fita, preciso de uma fita de, 10 watts. Daí você pensa, vai iluminar às vezes, né? Mas não, vai ser já uma fita fraca, porque provavelmente ali ela vai ter entre, 1000 lumens no máximo. E o que a gente usa, por exemplo, uma curiosidade, a fita de LED que a gente mais usa hoje, por exemplo, ela tem 2.800 a 3.000 lumens. Então, uma fita, ela ilumina quase que 4, 5 vezes, uma fita de LED com esses lumens, do que uma lâmpada, por exemplo. Então, é muito nessa questão, mas daí vai muito determinar a especificação da luz, sabe? Por isso, a questão do projeto ali ser tão bem detalhado e você escolher um bom profissional para te auxiliar nisso também. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Letícia, existe alguma regra de ouro quando você vai pensar em cores e texturas? Ou isso também é muito relativo, depende do cliente, do que tem de novidade no mercado? Como é que é isso na prática? Isso também vai para o lado que eu comentei antes, que é muito do cliente. Porque assim, eu já tenho um estilo que eu gosto mais de projetar, obviamente, né? A gente sempre se identifica com o estilo ali, que é o que a gente mais gosta às vezes, de projetar, vai ter mais facilidade, né? O que é natural. Porém, a questão ali de estilos, né, cores, enfim, materiais, é muito o cliente que vai trazer para nós. Então, assim, na primeira reunião que a gente tem sobre o projeto, que é uma reunião que ela é muito detalhada, né, tanto que, assim, as nossas reuniões ali iniciais do projeto, elas costumam durar, assim, 2 horas, né, para conversar realmente sobre o projeto como um todo. Então, ali a gente já tem todas as amostras de MDF, de pedra, de texturas, cores. Então, a gente vai conversando com o cliente. Se ele já tem também alguma referência do que ele gosta, pra gente ter uma ideia em relação a isso. E aí também a gente vai mostrando, que cor mais ou menos de MDF da cozinha você pensa? Um bege. Não, eu queria um amadeirado. E aí com as amostras a gente vai mostrando pro cliente, e ele vai, esse daqui eu gostei, esse daqui eu já não gostei. Então a gente vai seguindo muito assim o que o cliente passa pra nós, para seguir um projeto, para seguir ali o que ele quer, para ter um projeto muito assertivo, né? Então é mais o cliente que determina, digamos assim, o que ele vai gostar ou não do que a gente mesmo. A gente vai auxiliando. Claro que, às vezes, se chegar um cliente, por exemplo, eu quero uma cozinha vermelha. Aí você vai explicando por quê, né? A cozinha vermelha, às vezes, não é tão interessante, porque estudando a questão ali da psicologia das cores, por exemplo, o vermelho, ele já vai te fazer comer mais, por exemplo. Por isso que, às vezes, um restaurante tem essas cores, né? Então, a gente vai auxiliando, mas claro, que se o cliente falar, não, eu quero tal cor, tranquilo, a gente faz, né? Até eu tive um casal de clientes que a gente fez uma cozinha super colorida. Terracota, verde, a pedra super colorida também. E aí, quando a gente fez a primeira reunião, eu falei, acho lindo, porque é diferente, é fora do comum. Eu falei, mas vocês não vão enjoar? Não vamos enjoar. Porque isso é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Que são cores mais fortes, então a gente vai auxiliando, né? Para o cliente depois também não se arrepender. Mas claro que sempre seguindo o que ele mais ali vai gostar também, para ele não se arrepender depois até da gente, às vezes, falar alguma coisa, né? Enfim, do auxílio que a gente dá ali no projeto.
E Letícia, como é que é na prática? Por exemplo, eu imagino, às vezes o cliente chegou, eu quero uma parede vermelha, vamos dizer assim, você vai explicar, né? Porque eu imagino que o clean, ele seja mais naquela pegada que você falou, que você não enjoa fácil e tudo mais, deixa o ambiente mais, né? Mas o cliente é assim incisivo que é. E como é que fazer? Como equilibrar isso? Buscar. Daí você, por exemplo, você fala para ele os prós e os contras, e na maioria das vezes eles aceitam, ou na maioria das vezes prevalece o que depois, né, as sugestões que você deu? Normalmente os clientes escutam bastante a gente. Então, assim, claro que às vezes vai ter. Eu nunca tive um caso assim de um cliente que não, eu quero assim e é isso, sabe? Então, porque a gente vai fazendo isso que você comentou, Ana, vai colocando os prós e os contras, né? Explicando o porquê daquilo, ou às vezes tentando trazer de uma outra forma. Eu acho que uma parede, por exemplo, que nem você deu o exemplo, né? Vermelha aqui não vai ser tão interessante por isso, isso e isso. Mas e se a gente trouxer uma poltrona que tem os toques do vermelho, né? Um quadro ali decorativo que tenha essas tonalidades, porque daí a gente vai trazer isso que você quer, mas de uma forma que você não enjoe tão fácil. Mais suave. Então, a gente vai tentando conversar com o cliente, né? Argumentando, né? Explicando. Mas, claro, que se ele insistir ali, como eu falei, a gente vai falar, não, tudo bem então. Mas, assim, a gente já tá te avisando, digamos assim. Então, depois, é isso e não tem o que fazer, né? Então, a gente vai sempre tentando dar soluções de outras formas, às vezes de alguma coisa específica que ele queira, né? Também na tua prática ali no dia a dia, quando você está conversando com o teu cliente, a maioria já vem com um estilo pré-definido, assim, fixo, assim, muito firme, ou quando você conversa, a pessoa vai se identificando, nem sabe que é daquele estilo, porque a gente tem tantos estilos, né? Industrial, minimalista, enfim, tem um maximalismo. Então, assim, são muitos estilos. Como é que você identifica? A pessoa meio que se autodescobre, ou ela já vem com aquele estilo fixo? Como é que funciona isso? E aí, como você lida com isso? Eu já tive clientes que não tinham referência nenhuma. Eu já tive cliente que, assim... Letícia, eu não sei. Inclusive, uma cliente que a gente tá fazendo a obra agora. Ela chegou pra mim e falou assim, Letícia, então, eu queria fazer aqui a cozinha nova, isso e aquilo. Daí eu falei, se você puder, então, me passa algumas referências só pra gente ter uma ideia. Não, pode fazer, eu confio em você. Aí a gente conversou na reunião, né, do que ela mais gostava, então a gente se identificou muito também, profissional e a cliente, por conta do estilo que ela gosta, que é muita madeira, que é algo que eu gosto muito. Então a questão ali dos elementos naturais, que na minha visão, antes que até voltando um pouquinho quando você falou da tendência, uma coisa que eu acho que não sairia talvez seria essa questão, madeira, elementos naturais, porque isso remete à natureza. E isso nunca vai sair, né? Então, eu me identifiquei muito com essa cliente. Então, acho que por isso o projeto ele foi muito assertivo, tanto que a gente teve quase que zero alterações, assim, foi mais a questão de funcionalidade imobiliária, mas a composição geral do projeto se manteve a da primeira proposta, sabe? Então, ela não trouxe para mim uma referência, mas a gente já identificou o estilo que ela gostava com base no que a gente conversou na primeira reunião. Mas eu também já tive clientes que já trouxeram. Não, eu quero estilo, por exemplo, o farm, que é um estilo mais clássico, mais as casas americanas, né? Mais clássico, alguma coisa assim com mais detalhes. Então, tem clientes que às vezes já trazem referências para nós, né? Mas daí vai muito, assim, dessa questão de também identificar. Ou clientes que às vezes não trazem referência nenhuma, mas a gente consegue identificar o estilo ali nessa primeira conversa que a gente tem com ele, né? Até porque quando você mostra os elementos, acaba ficando fica mais fácil. Daí a gente já vai compondo, por exemplo, assim, não que é uma regra que depois o cliente não possa mudar uma cor, uma coisa assim. Mas, por exemplo, eu já tive uma cliente, por exemplo, que ela não gostava de madeira. Só que assim, é o que eu sempre comento com os clientes, tá tudo bem você não gostar de um material em específico, mas a madeira, ela traz um aconchego. Então, por exemplo, você ter uma cozinha lá, que ela é toda branquinha ou toda bege, sem nada de madeira, não vai ficar tão aconchegante. Não tem problema, a gente faz, mas eu sempre vou tentando introduzir um pouquinho da madeira, porque eu sei que isso traz um aconchego. E aí a gente vai muito assim, então o cliente já não gosta de madeira, então a gente já não vai para uma madeira tão escura. Então vamos pegar uma madeira mais clarinha, tanto que essa cliente em específico que não gostava de madeira, ela adorou como ficou. Porque foram toques que a gente colocou do amadeirado para ele não sobrecarregar, que era algo que ela não gostava tanto, né? Mas assim, é muito do... Muitas vezes também a pessoa tem uma resistência, mas depois ela descobre que é uma coisa que não tem por que ser resistente àquilo. Sim, até essa cliente que eu comentei antes, que a gente se identificou, hoje a gente tem, por exemplo, o granito
polido, né, ali, que é o brilhoso, e tem o granito escovado, que ele fica mais fosquinho, ele tem umas... por ele ser escovado, ele tem tipo uma textura, né? E aí, quando eu mostrei a primeira vez na primeira reunião, não, vamos do polido. Esse aqui eu não sei se a gente gosta. Falei, tudo bem, falei, tranquilo. Quando eu apresentei o projeto, falei assim, a gente pode seguir no polido, não tem problema. Mas o escovado vai ficar mais sofisticado, algo mais diferente. Aí eles olharam de novo, daí ela, sabia que eu tava pensando? Acho que você tem razão, acho que o escovado vai ficar mais bonito. Então, são coisas que a gente vai mostrando ali, porque como eu falei, às vezes você muda um pouquinho de opinião, mas a gente já vai compondo, já vai vendo tudo e já vai ficando mais fácil também pro cliente ter uma noção. Às vezes ele não gosta de tal coisa, mas a hora que você coloca para ele visualizar, aí ele realmente entende e às vezes ele fala, não, nossa, mas fica bonito mesmo, né? Até às vezes um toque de cor, que não são todos os clientes também que gostam, então a gente respeita muito isso. Mas, por exemplo, às vezes a madeira ali com uma cor verde, por exemplo, orna muito. Então, só que, claro, não são todas as pessoas que gostam. Então a gente vai alinhando todos esses detalhes, né? Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. E Letícia, da onde buscar tanta inspiração? Que são muitos projetos, são pessoas diferentes, e você tem que estar ali na linha diferente para comandar tudo isso. E da onde você busca essa inspiração? Ah, aquela pessoa tal, eu me inspiro em tal, ou aquele projeto exige uma outra inspiração. Como que é isso com você? Eu sigo muitos profissionais da área, assim, profissionais, inclusive de outras cidades, estados, enfim, São Paulo, né, enfim, até profissionais de Cascavel mesmo, e a gente sempre vai vendo ali muitos projetos de outros profissionais também, porque sempre tem uma coisa ou outra que você fala, nossa, que bonito isso, que diferente. Não tinha visto. Não tinha visto ainda fazer isso. Ou, às vezes, até na hora do processo criativo mesmo, a gente vai se inspirando e tentando criar alguma coisa, às vezes, diferente, fora do comum, mas a gente sempre vai buscando muito ali, claro que pesquisando muito, às vezes até em viagens, né? Que daí você também tira pra descansar e daí parece que você vem mais inspirado também, né? E aí você às vezes vai num lugar diferente, então quando às vezes eu vou num restaurante diferente, por exemplo, fui em tal restaurante e, nossa, daí eles fizeram aqui uma coisa diferente na bancada, ou a iluminação, fizeram uma coisa super diferente que eu não tinha visto ainda. Então eu fotografo, sabe? Faço tudo isso pra já ir. Ou seja, não tem ponto sem não. Onde você vai, você tá com o clínico. Sempre. E daí, assim, é aquela coisa, né, que falam, o arquiteto sempre vai passando a mão, assim, você vê uma coisa diferente, nossa, você já quer sentir a textura, né? Então, eu acho que a inspiração, ela vem de uma junção de fatores. A questão ali de se inspirar, claro, em outros profissionais também, né, estilos, mas tem um estilo próprio que a gente também já gosta, como eu falei antes, que daí também já fica um pouco mais fácil, às vezes. E essa questão de quando vai a lugares diferentes, viagens, enfim, você também ter esse olhar mais clínico, que na verdade, se for parar para pensar, o nosso cérebro, quando é para essa parte de arquitetura, nunca descansa, porque você sempre tá ali olhando, né, os detalhes e se inspirando nisso. Letícia, é possível ter o mesmo resultado quando você vai construir ou uma casa, ou enfim, uma empresa, do que quando você vai reformar, mas no final vai ter o mesmo resultado. Um dá mais trabalho que o outro, ou isso é totalmente, vamos dizer, um tabu? Não, a gente vai fazer tanto um quanto o outro, mas o resultado final vai ser o mesmo. Eu acho que reforma é mais trabalhoso, com certeza, porque a obra ali, quando é uma obra nova, né, você tem ali o tempo para você, não que uma reforma, quando você faça um projeto, você também não tenha, mas você tem ali um tempo para você fazer o estudo por completo, né, antes da obra iniciar. Então, entra aquela questão que eu comentei antes, e eu sempre comento dos retrabalhos, então é algo muito mais assertivo. Então, vai dar uma dor de cabeça menor, na minha visão, mas é muito também de obra para obra, né? Não que é uma regra, isso também. Mas, por exemplo, uma reforma, obviamente que ela vai ser bem mais trabalhosa, né? Porque uma reforma, às vezes, o cliente quer reformar, sei lá, um ambiente que ele nem tem o projeto daquele ambiente. Ele ampliou sozinho lá por conta, e aí você não sabe, por exemplo, onde passa uma tubulação, você não... Você tá meio perdido. Tá meio perdido. E aí você, na reforma, querendo ou não, você acaba tendo muito
muitas surpresas às vezes, né? Então, às vezes você quer abrir uma parede lá e tem um pilar bem no meio da parede, porque não tinha um projeto estrutural, não tinha como saber. Então, são coisas assim que a reforma acaba sendo mais trabalhosa na minha visão do que um projeto que começa ali do zero, uma obra nova, né? Mais nesse sentido. Vai dar trabalho, mas no final o resultado vai ser o mesmo. Porque se você tiver um bom profissional ali para te auxiliar, o resultado final vai ser o mesmo, mas vai dar mais trabalho uma reforma, por exemplo, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Letícia, teve algum projeto na sua trajetória aí que, vamos dizer assim, que teve alguma coisa de inusitado ou algo que você, quando você começou a projetar, você pensou, puxa, sabe? E daí, de repente, te surpreendeu de uma maneira assim, nossa, virou depois a referência, assim, do teu trabalho. Tem alguma coisa nesse sentido? Nossa, deixa eu pensar. Sabe que eu acho que agora pensando assim, de momento, assim, não me lembro muito, assim. Mas se fosse entrar mais para uma coisa que me marcou, por exemplo, mas não de inusitado, porque, assim, pensando agora de um primeiro momento, eu não consigo me lembrar de nada. Mas eu acho que um momento, assim, muito marcante é as primeiras obras, né? Que vão finalizando e vão ficando, assim, realmente, assim, da forma ali que você projetou, sabe? Porque isso também é muito gratificante pra gente como profissional, né? Porque tem clientes e clientes. Tem clientes que às vezes não seguem fielmente o projeto, contratam um profissional e não seguem, né? Mas isso é uma coisa que me marcou muito. Mas essa questão de inusitado, que eu me lembro, assim, agora assim, acho que não tive, pelo menos por agora. O que eu me lembro até agora, né? Letícia, você falando agora justamente disso, que as primeiras obras, quando começam a ser finalizadas, elas são marcantes na vida, né, de quem está começando. E o que você diria, assim, para esse pessoal, que dica você daria para esse pessoal que, né, que acabou de formar, ou, enfim, seguiu para esse ramo do designer de interiores? Que dica você daria para quem está dando os primeiros passos, eu diria assim? Eu acho que se você se dedicar, porque assim, isso em todas as áreas da nossa vida, na verdade, né? Se a gente tiver dedicação, esforço, né? Realmente ali trabalhar duro, você vai conseguir se tornar um bom profissional. Só que tem muitas coisas que a gente só aprende depois também, né? No dia a dia. Tanto que eu mesma teve muitas coisas que eu fui aprendendo com o decorrer. E aí até às vezes com os nossos próprios erros, a gente já vai vendo para não errar de novo em uma próxima obra, algum detalhe, alguma coisa assim, né? Mas essa área especificamente de interiores é uma área que, por mais que seja uma área de muitos detalhes, é uma área que ela é muito gostosa de trabalhar. Então, para quem está se formando, por exemplo, a gente tem muito medo, né? Eu acho que isso é natural de toda coisa nova ali que a gente vai se colocar a fazer, né? Mas eu sei que dá receio de às vezes não dar certo, né? Isso eu também tive quando eu me formei, porque você pensa assim, será que eu vou conseguir projetos? Será que eu vou sempre conseguir ter clientes, né? Ter um fluxo ali que seja ideal, né? Ali, mas se você se dedica, faz tudo certinho, a atenção que você dá para o cliente, isso eu vejo que é uma coisa que meus clientes gostam muito, assim, porque eu sou muito atenciosa. Então, eu tento, ao máximo, ali, auxiliar no que eu posso, né? Enfim, às vezes até coisas que não são da minha alçada, eu tô tentando ajudar a resolver, sabe? Então, isso eu acho que é algo que pega muito pro cliente e faz a diferença pro profissional ali que tá iniciando, sabe? Mas com a dedicação ali, se a pessoa... Só que, claro, ela tem que ir também para um ramo que ela se identifique também, né? Porque eu, por exemplo, assim, nos primeiros anos, eu não pegava muito interiores. Aí eu fui pegando depois de um tempo. E aí eu vi que é uma área, assim, que eu amo, sabe? Mas essa pessoa que está se formando, por exemplo, ela tem que seguir uma coisa que ela realmente sente que gosta. Mas claro que com o tempo, às vezes, você pode ver se você gosta de uma outra área, nada te impede de mudar de área também. Mas você se dedicando ali, realmente se esforçando, fazendo tudo ao máximo, o mais certo possível, dando essa atenção que o cliente espera, né, auxiliando, não tem como dar errado, sabe? Eu acho que é uma junção de fatores ali de você realmente querer fazer acontecer a profissão. Letícia, o universo do design de interiores, ele é predominantemente feminino? Sim,
Isso com certeza. Claro que a gente tem profissionais hoje, até profissionais assim, mais renomados, digamos assim, homens que trabalham também com a área de interiores, mas é mais específico, assim, eu acredito que a maior parte é mulher, sim. Que muitos detalhes, então assim, você realmente precisa gostar. Porque, pensa, você tem que detalhar todo o mobiliário ali, fazer os detalhezinhos, então é uma área assim que predominantemente a mulher por conta disso, acredito eu. Letícia, na Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos, então a gente tem, né, engenheiros, né, de vários ramos, enfim, e arquitetos. Como é que é para você, depois que você passou a pertencer à associação, né? Claro, são mais designers de interiores, mas como é que vocês lidam com isso? Um ajuda o outro, troca ideia, ou não tem muito aquela coisa da concorrência? Como é que é isso lá no dia a dia, na vivência? Eu não vejo isso lá. Nossa, essa questão de competição, sabe? Eu vejo que ali na associação, todo mundo tenta se ajudar ao máximo, sabe? Então, às vezes, até a questão de indicação, por exemplo, assim, eu não trabalho com essa área de interiores e alguém vem me procurar para isso. Então eu vou te indicar a Letícia, ou indicar, sei lá, outra pessoa que trabalha com essa área. Ou, por exemplo, vieram até mim para fazer um projeto de tal coisa que eu não trabalho. E eu sei que outra pessoa lá da associação trabalha, então a gente sempre vai se ajudando nisso, sabe? A gente tem muito essa visão, acho que de fora, assim, que é uma competição, né, entre arquiteto e engenheiro, dessa área, querendo ou não, que eu acho que é natural, né, as pessoas pensarem isso. Mas ali eu vejo que não tem isso, é realmente todo mundo, assim, tentando se ajudar, sabe? Quando a gente tem as reuniões é também bem legal, assim, que a gente sempre tem uma confraternização ali. Então, é realmente uma troca, sabe? De experiências, de indicações, de tudo, assim, na minha visão. Letícia, uma satisfação tê-la aqui para falar, assim, de um tema que a gente nem imagina, mas de alguma maneira ou outra ele está, sim, presente no dia a dia, na nossa rotina, e se não estiver, pense nele, porque tem como, vamos dizer assim, tornar essa questão da estética e da funcionalidade muito mais presente na nossa vida, no nosso dia a dia, porque isso facilita nessa rotina que a gente tem, que é toda uma loucura, né? Todo um trabalho, casa, filho, etc. E o designer vem justamente para nos ajudar nisso. Então, obrigado por compartilhar ideias, dicas e tantos conceitos que muitas vezes a gente não tem noção, e quando a gente conversa com um profissional, a gente se antena e vê, poxa, que bacana. Sim, muito obrigada, Ana. Fico muito feliz de ter participado para falar um pouquinho mais sobre essa área que eu amo tanto, né? E eu espero que o pessoal também tenha gostado, né? Porque é uma satisfação imensa estar aqui falando sobre algo que é tão incrível, assim, que é esse mundo da parte de interiores. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.